em tudo é obrigatório que tenhamos caridade ou amor, especialmente por aquele que pensa diferente de mim. É por isso que, com muito respeito, eu creio que vou chocar alguns irmãos evangélicos que seguem as minhas redes sociais. Então, você está preparado para o choque? Pois bem, lá vai. Eu não creio no arrebatamento da igreja. Pronto. Mas como? Será que o Rodrigo Silva perdeu a sua fé? Não é nada disso. E talvez você se surpreenda em saber que eu não estou sozinho nisso. Uma pesquisa feita pelo True Forum sobre religião e vida pública entrevistou 2.200 líderes evangélicos de 190 diferentes países e descobriu que 32% deles também não acreditam que haverá um arrebatamento secreto da igreja no fim dos tempos. Quando a pesquisa muito semelhante foi feita com teólogos, desta vez norte-americanos, o número daqueles que negavam ou nutriam sérias dúvidas sobre o arrebatamento era da ordem de 60%. Apenas para situar aqueles que talvez não saibam do que eu estou falando, é que uma grande parte dos cristãos evangélicos de hoje, especialmente pentecostais e neopentecostais, acredita que a segunda vinda de Cristo terá duas fases. A primeira é quando ele vem de maneira secreta para arrebatar ao céu aqueles crentes mortos e vivos, conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17. Nesta compreensão, uma multidão de pessoas irá desaparecer de um momento para outro. É por isso que em alguns automóveis nós vemos às vezes aquele adesivo escrito: cuidado, em caso de arrebatamento, este automóvel ficará descontrolado. É uma maneira demorada de pregar aquilo que eles acreditam. Bem, continuando então, em virtude desse suposto desaparecimento da igreja, que seria arrebatada por Cristo, haverá então 7 anos de tribulação na terra, governada pelo anticristo, que perseguirá o país de Israel, e nesse momento os judeus deverão se converter a Jesus. Então só depois disso é que Cristo volta, aí sim, uma segunda fase, em glória e majestade, em companhia daqueles que já haviam sido arrebatados anteriormente, e então reina 1000 anos sobre a terra. É mais ou menos isso que ensina o dispensacionalismo ou a doutrina do arrebatamento secreto. No entanto, talvez poucos saibam, mas apesar do fascínio que essa visão traz sobre muitos crentes, esta não é uma doutrina claramente encontrada na Bíblia Sagrada. E mesmo que você diga, não, está assim na Bíblia, deverá admitir que desde que o apóstolo João escreveu o Apocalipse até o ano de 1830, ninguém jamais falou dela. Ou seja, tivemos 1800 anos de cristianismo sem que ninguém sequer ouvisse falar do tal arrebatamento secreto. Quem primeiro pregou isto foi John Nelson Darby, um pregador anglo-irlandês. E sabe onde ele se inspirou? Nos escritos de um jesuíta espanhol chamado Francisco Ribeira, que projetou a profecia do anticristo para um longínquo futuro, a fim de combater a doutrina ou o entendimento protestante da época, que via o Apocalipse 13 como se cumprindo no poder papal da Europa. Isso é uma questão de história, eu não estou inventando, você pode checar as fontes. Os grandes reformadores, aqueles como Lutero, Calvino, Zwinglio, os irmãos Moratos, Wesley, nenhum deles acreditava no arrebatamento secreto da igreja. Pelo contrário, todos falavam apenas de uma única e clara volta de Jesus, que acontecerá em apenas um estágio e será visível e gloriosa em todo mundo, e não no arrebatamento pré-tribulacionista. Somente no início do século XX é que essa visão do fim se tornou popular através da chamada Bíblia anotada de Scofield e outros evangelistas. Agora, é estranho que uma doutrina assim tão complexa, tão bem elaborada como esta, e que seja supostamente bíblica, seja tão estranha na história do cristianismo. É estranho que nenhum servo de Deus já tenha percebido em 2000 anos de história da igreja. Uma vez um pastor evangélico muito consagrado a Deus, a quem eu respeito muito, me disse: mas Rodrigo, Deus tem de tirar o seu povo da terra antes que venha a grande tribulação. Veja, a história sagrada ensina que em todos os tempos, ele argumentando, em todos os tempos de juízos divinos sobre as civilizações, Deus sempre livrou seus fiéis. Livrou Noé do dilúvio, livrou a Ló da destruição de Sodoma, livrou a Israel das 10 pragas que atribularam o Egito e prometeu livrar a sua igreja na hora daquela
aquela tentação que há de vir sobre toda a terra. Ele então citou Apocalipse capítulo 13, verso 10, que diz: eu te guardarei na hora da provação. Mas espere um pouco. Eu falei para ele então: pastor, guardar é proteger, não é retirar de um lugar para o outro. Em nenhum desses textos que você citou, Deus arrebatou o seu povo para não sofrer o juízo. Pelo contrário, Ele os protegeu, mas não os tirou. Jesus mesmo orou ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Veja, Noé estava protegido dentro da arca, mas permaneceu em meio ao dilúvio. Ló foi tirado pelos anjos, porém correndo em meio ao fogo que caía, e ele não foi arrebatado secretamente. Os hebreus, é claro, foram poupados das pragas do Egito, mas continuavam na terra de Faraó enquanto as pragas caíam. Com muito respeito pelos que pensam diferente, eu digo que não vejo na Bíblia Sagrada nenhuma passagem que ensine claramente a volta de Jesus em dois estágios: um secreto, o outro visível. Mas eu sei que alguém vai dirá: Rodrigo, Paulo deixou bem claro em Tessalonicenses que nós seremos arrebatados para encontrar com o Senhor das nuvens, e ser arrebatado é ser tomado de modo súbito, sem que ninguém veja. Ora, confira o dicionário e você vai ver que arrebatado não tem nenhuma conotação de ato secreto, nem no português, nem no grego, que era a língua original do Novo Testamento. Tanto é que a palavra harpazo, ou arrebatar, pode ser traduzida por roubar em Mateus 12, 29, e veja que ela é claramente no sentido de algo invisível, pois Jesus diz nessa passagem que ninguém consegue roubar ou arrebatar a casa do valente a menos que o amado. Ora, se fosse algo secreto, o valente nem perceberia. Eu sei que o valente nesse texto da Bíblia representa o inimigo de Deus, e como ser espiritual ele tem que ser amarrado para que a igreja seja salva ou arrebatada. Mas isso não invalida o argumento etimológico de que a palavra original não tem um sentido claro de ação oculta, secreta. Aliás, se você prestar atenção, todos os textos normalmente lidos como referentes ao arrebatamento secreto da igreja possuem em seu contexto um quadro maior de vinda inesperada, porém gloriosa, e visível em todo o mundo, até pelos ímpios. É claro que, pelo tempo, eu não tenho como analisar passagem por passagem, mas eu cito apenas uma delas, que está em Mateus capítulo 24, versos 40 e 41. Ali diz: dois estarão no campo, um será tomado e deixado no outro. Duas estarão no moinho, uma será tomada e deixada no outro. Será isso um arrebatamento secreto? Creio que não, por dois motivos. Primeiro, esta passagem segue depois dos versos 30 e 31, que falam da visibilidade mundial da volta de Cristo. Portanto, é depois da vinda gloriosa que esses textos têm lugar. Em segundo lugar, a comparação que Jesus faz imediatamente antes é com o dilúvio. Esse é um dado importante para você entender essa passagem. Você pode ver na sua Bíblia. Ele fala: assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, os homens não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Note, os que foram levados pelo dilúvio são aqueles que se perderam. Aí ele arremata: do mesmo modo em minha vinda, um será tomado e o outro deixado. Ou seja, um será levado, como os antigos foram levados pelo dilúvio, e o outro será poupado, como poupada foi a família de Noé. Logo, a análise textual nos indica que os que são deixados são os que se salvam, e os que são levados são os que se perdem. Veja com calma a sua Bíblia e você verá que é isso mesmo. Agora, a despeito de qualquer discordância interpretativa ou teológica, uma coisa eu posso dizer com muita convicção: independente da religião que você professa, ou até mesmo da ausência dela, pois muitos preferem não seguir religião alguma, eu espero que você concorde comigo pelo menos nisto: Jesus ama a mim e a você, e se formos fiéis a Ele, Ele voltará para nos levar ao reino que Ele mesmo prometeu. A sua promessa não falha. E o Apocalipse é a certeza que nós dois temos disso.
vocês chegaram aqui ontem? Deixa eu só ter uma noção.
Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abraçar. Bom dia, pessoal, tudo bom? Feliz sábado. Muito bom estarmos na casa de Deus e a gente vê que aos poucos as coisas vão voltando ao normal, né? O nosso culto vai ser presidido hoje pelo pastor, né? Pastor Alex, seja bem-vindo, saudades. E também a gente está transmitindo pelo Facebook, para as pessoas que não podem vir, podem acompanhar em casa. Ali a página Viagem São Sebastião, é pelo Facebook. Se você não é inscrito, tem que se inscrever para poder acompanhar as lives. Vamos louvar a Deus agora com um hino A Esperança é Jesus.
joelhos, vamos orar a Deus. Pai Santo, Deus de amor, Deus de bondade e misericórdia, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, Senhor, nesta manhã, na tua santa casa, para te adorar em espírito e em verdade. Te agradecemos, Deus, primeiramente pela oportunidade que tu nos dá. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, e podermos estar aqui para adorá-lo de todo o nosso coração. Queremos pedir uma bênção especial nesta manhã para todos os teus filhos, Senhor, que estão aqui na tua casa, e para aqueles, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, pela live, Senhor. Muito obrigado, porque tu ama todos, Senhor. Nem todos podem estar aqui, tu sabes, mas pedimos, Senhor, que tu nos abençoe. Como estamos ligados, Senhor, eles lá na sua casa, ligados conosco aqui, através do Facebook, Senhor, que tu possa abençoar cada filho teu, individualmente, Senhor. Queremos também, Senhor Deus, pedir o perdão dos nossos pecados. Queremos que tu limpa, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, porque a tua palavra vai ser aberta. E tu usa, Senhor Deus, o pastor Alex como instrumento em tuas mãos, que o teu Santo Espírito, ó Deus, ilumine a sua mente, e que tudo que ele falar nessa manhã, Senhor Deus, que possa vir diretamente do céu ao nosso coração, Pai. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Nos enche do teu Espírito para que possamos ser pessoas diferentes, pessoas cheias do teu Espírito, para levar a mensagem, a última mensagem da tua igreja, a tua mensagem que a tua igreja precisa levar para o mundo todo, Senhor. E assim, Senhor, quando a tua palavra for pregada em todo o mundo, tu possa ouvir e buscar, tirar deste mundo, Senhor, do pecado, de dor e sofrimento. Pedimos também uma bênção, Senhor, sobre os dízimos e ofertas, Senhor, sobre os seus ofertantes, que tu possa derramar bênçãos sem medida, Senhor, e que a manutenção, Senhor, do Evangelho nunca, Senhor, possa diminuir, mas sempre aumentar, Senhor, com as bênçãos que tu dás para os teus filhos. E nós, com toda a nossa fidelidade, no nosso coração, nós vamos sempre entregar o dízimo e oferta, para que a obra seja terminada, Senhor, aqui nesse mundo, Pai. Derrama a tua bênção, a tua paz conosco nesse momento, pedimos agradecido por Jesus. Amém, Senhor. Provai e vede. História de hoje. Resposta do lixo. Sabia que tem mais de 2 horas que você está vendo televisão e o tempo todo falando no celular? Eu estou aqui dando um jeito na casa, os nossos filhos estão lá no quarto brincando sozinhos. Você não pode brincar um pouco com eles? Você passa a semana inteira no trabalho, chega à noite, os meninos já estão dormindo. Quando é domingo, que você tem mais tempo, que você pode ficar com eles, você não sai do celular e assiste filme o dia inteiro. Como se eu e as crianças, nós não existíssemos na sua vida. Eu sei que a gente está vivendo uma crise, mas você não precisa descontar isso nos nossos filhos. Eu não estou descontando nada em ninguém. Será que eu não posso ter um momento de paz nessa casa? Você não acha que tudo começou a piorar quando a gente deixou de ir para a igreja? Quando a gente deixou de ter a nossa comunhão diária com Deus? Sei que também tenho culpa nessa história. Nós não moramos mais nessa casa.
Tem um tempão que a gente nem compra a lição da escola sabatina. É essa paz que você quer ter? Dá um tempo, pai. Não quero falar sobre isso agora. Posso terminar de ver? Você ainda acredita em Deus? Você tem vontade de consertar o que está de ruim na nossa vida? Você não acha que precisamos de Deus mais do que nunca? Deus é um Deus de misericórdia e Ele está estendendo a sua mão neste momento para nós dois. Onde estava isso? Eu fui jogar o lixo na lixeira e encontrei uma caixa cheia de livros no corredor. Uma lição da escola sabatina de 2007? Dá uma olhada no tema do trimestre. Na bonança ou na tempestade? Adão e Eva, o ideal planejado. Você não acha que é um sinal de Deus pra gente? O Senhor nunca lançará fora um pecador verdadeiramente arrependido. Deus é amor. Para que exista amor, deve haver alguém para amar e alguém para ser amado. Para os que amam a Deus e o põem em primeiro lugar, todas as coisas cooperam para seu bem. O vínculo da família é o mais íntimo, mais terno e sagrado de todos na terra. Que lindo testemunho, não é mesmo? Agora eu os convido para este momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe.
Bom sábado a todos. Olha, eu quero confessar a vocês que é a primeira vez que eu estou subindo ao culto desde o mês de abril, quando começou a pandemia. É o primeiro culto que eu estou assumindo hoje aqui. Primeiro porque as igrejas estavam fechadas, depois porque a gente é grupo de risco também, como alguns de vocês, e a gente está tentando se cuidar também, não é? Eu não sei o que você tem feito nesse momento que está mudando a visão da gente para muita coisa, mas quanta coisa já mudou. Não mudou desde o começo dessa pandemia toda? Sim ou não? A gente está aqui agora com culto ao vivo pela internet, a igreja colocando internet, transmitindo, as pessoas, olha, bênção de Deus, porque eu estava vendo aqui, conversando com o irmão Milton, e depois ali com o pessoal, que as ofertas e dízimos, que nós pensamos que cairia dramaticamente, pela graça de Deus se mantiveram, ou melhor do que isso. Só para vocês terem uma ideia, a entrada do mês de maio, no distrito do Jardim Dourado, foi 37% maior do que o mesmo período do ano passado. Amém? Porque os adventistas do sétimo dia são fiéis. Eu não sei quem está acompanhando aqui, não dá para ver, né, Tiago? Dá para ver? Deixa eu dar um alôzinho para quem está em casa aqui. Nossa, como eu fico gordo nesse celular. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Não tem jeito. Tá aí? Dá para ver? Eu quero dar um alôzinho para você que está em casa, você que está se conectando aqui à internet, por meio do Facebook. Vamos lá. Então está aqui. Ok, obrigado. A Laura da Silveira está conectada aqui. Laura, nosso feliz sábado para você que está conectado em casa com a gente, acompanhando. Kathleen, olá, você não está aqui hoje, pensei que você ia estar aqui, mas você está virtualmente, então é muito bom falar com a nossa tesoureira querida, que está acompanhando aí pela internet também, conectada. Temos algumas pessoas assistindo aqui, inclusive algumas que estão aqui. Cadê o Lucas? Lucas, você está assistindo aí, você está online ao vivo aí, manda meu abraço, ajuda aqui, Lucas, a mandar meu abraço para o pessoal que está em casa, para aqueles que estão assistindo, que não puderam estar aqui, que são um grupo de risco, não é? Mas que estão acompanhando a igreja do São Sebastião. Há 2 sábados eu acompanhei vocês aqui também pela internet. Parabéns pela transmissão de vocês, bem feitinha, não é? Bons aparelhos, boa internet, e está chegando, a mensagem está chegando lá. Que bom. Vocês ficam bem mais sérios de máscara. Mas a mensagem dessa manhã, e nós temos que ser rápidos, porque nós temos 1 hora. Eu queria levar vocês a um dos livros que eu já preguei tantas vezes sobre ele. É um dos livros que eu mais gosto, que é a Carta aos Filipenses. A Carta aos Filipenses, como eu já falei outra vez que estive aqui, e já preguei outras vezes, é aquela carta que o apóstolo Paulo escreveu, não é? E essa carta ele escreveu de dentro de uma prisão. Lembra que ele estava com uma tornozeleira medieval, estava preso um soldado ali nessa província de Roma. Não foi dessa vez que Paulo seria decapitado, ele seria decapitado depois. Então ele ainda sairia dessa prisão domiciliar. E aqui uma coisa interessante, que quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele mesmo paga o próprio aluguel onde ele está preso. Era uma lei romana, uma prisão domiciliar que o presidiário pagava o aluguel. Aí os filipenses, que era ali próxima a Macedônia, a Grécia, uma igreja pequena. Se a gente acompanha na Bíblia, a gente vê que os filipenses começaram na igreja, na casa, melhor dizendo, de uma irmã chamada Lídia. A irmã Lídia separou um espaço na casa dela, ali Paulo começou a pregar, então ele faz amizade, e eles têm aquela motivação de irmãos, não é? E aí Paulo vai preso, e é aqui que nós vamos encontrar Carta aos Filipenses, e hoje o estudo é o capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Todos já acharam aí? Então o tema dessa manhã, para você que está assistindo aqui ou pela internet, é como prosseguir na vida cristã, como prosseguir para o alvo,
em tempos de dor, de dificuldade, de pandemia, de situações incômodas como essa que nós estamos vivendo. Como prosseguir na fé cristã? E é interessante que esse período aqui que a gente está vivendo, a gente tem conversado e alguns têm abandonado a fé e outros, nós vamos falar sobre isso agora, e outros têm retornado. Como existem pessoas retornando à igreja? A gente está em contato aqui na igreja de São Sebastião com a mãe do Tiago, né, Tiago? Que já está se preparando, ela não veio hoje, né? Mas está se preparando para o batismo. Quantas pessoas como a sua mãe, Tiago, têm ligado ontem à noite? O Senhor ligou pedindo também para ser removido, para voltar. Muita gente está acordando para esse momento que a gente está vivendo. Até porque é um baita cumprimento da profecia isso, né, Milton? Mateus 24, né, Concha, se cumprindo literalmente quando diz ali fomes, pestilências. Isaías se cumprindo quando diz assim: a terra vai se envelhecer como um vestido. Nós esperamos que esse momento passe, mas ele é um cumprimento da profecia. Nós esperamos que não se cumpra aquilo que o governo americano está dizendo em relação ao Brasil, que no mês de agosto vai morrer 5.000 pessoas por dia. Eu acho que isso aí não vai acontecer. Nós temos já o auge, segundo as estatísticas do Brasil. A tendência agora é termos um declínio, mas a nossa cidade aqui de Palhoça, Florianópolis, Grande Florianópolis, está de parabéns, porque os casos estão diminuindo dramaticamente. Quem acompanha pela internet, né, Saulo, sabe que nos últimos dias não tivemos mais morte na região de Florianópolis, porque o povo está se conscientizando. Usar máscara, higienização, não é evitar público, quando sair às ruas, sair de maneira apropriada, e é uma grande bênção que nós temos vivido aqui com a queda da pandemia na nossa região. Vamos ver se tem mais alguém conectado aqui. Podemos ler Filipenses capítulo 3. Eu vou ler o seguinte, eu vou ler Filipenses capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 18, ok? E nós vamos então falar essa manhã sobre como prosseguir para um alvo espiritual nesses tempos difíceis de pandemia. Vamos lá, capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, o que ele diz ali, gente? Alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, primeiro fato aqui que ele escreve: alegrai-vos no Senhor. Segundo, verso 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos glorificamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, quanto mais eu, ou eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo uma justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo
para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus nos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E finalmente, irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam em nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esse é o texto dessa manhã. E esse é um texto muito considerativo, porque ele nos traz profundas reflexões. E a primeira delas, respondendo à pergunta do tema de hoje, é como que eu posso viver num tempo de crise como esse, e alcançar o meu alvo, alcançar minha vida espiritual, manter minha vida espiritual, alcançar meus objetivos. E quando o assunto da prisão de Paulo chega na igreja dos Filipenses, causa esse alvoroço. Por isso que Paulo está escrevendo o que ele está escrevendo, porque chegou na igreja lá dos Filipenses, lá na Macedônia antiga, que Paulo estava em prisão, e aí os irmãos se desesperaram. E é uma reação que acontece muito comum hoje com a igreja: pandemia, a igreja vai fechar, não podemos mais nos abraçar, não podemos mais nos ver, estamos à distância. E a primeira reação que tivemos foi essa. E Paulo vai manter a igreja agora, os crentes da igreja dos Filipenses, animados. E ele vai escrever essas palavras para dizer assim: não desanime. Mas como não desanimar? Como a gente continuar prosseguindo para o alvo da nossa fé? Primeira coisa é que nós temos que ter um alvo. Temos que ter um alvo. Ninguém vive sem alvo. É ou não é verdade? Ninguém vive sem um objetivo, sem um alvo na vida. E nós temos que saber qual é o meu alvo, qual é o alvo que a minha família, a minha casa, que eu espiritualmente estou seguindo. Qual é a direção que eu quero para mim, para os meus filhos? Qual é o alvo quando eu trabalho? Qual é o alvo quando eu me entrego a Cristo? Qual é o alvo quando eu faço o que faço? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu tenho um alvo. E é interessante, quando começou lá no mês de março, abril, a pandemia, vocês acompanharam pelos jornais essas embarcações que fazem viagens transatlânticas. Muitas estavam em alto mar. Começou a pandemia na China e muitos navios tiveram que ficar atracados em quarentena. Vocês acompanharam isso? E teve um especificamente que me chamou a atenção, que passou 50 dias em alto mar. E as pessoas foram preparadas para passar 3, 4 dias, até porque são viagens caríssimas, né? Nesses transatlânticos, para a gente ter uma ideia de função, são cidades em cima do mar. Tem transatlânticos que fazem ali, saem do Porto de Santos fazendo aquele roteiro até Búzios, Rio de Janeiro, ou Portugal, ou Europa, Estados Unidos, que eles são verdadeiras cidades em cima do mar. Tem cidades do interior de Santa Catarina que são menores em população do que um transatlântico desses. Então são verdadeiras cidades. Lá você tem teatro, lá você tem cinema, você tem restaurante, você tem comida, você tem bebida livre, tudo num pacote que você paga, e tem que ter dinheiro para viajar assim, né? Só que quem faz uma viagem dessas, viaja para passar 3, 4, 5, uma semana, no máximo. Porque o objetivo não é ficar no mar, o objetivo é o quê? É a terra firme, você voltar para casa, é rever os amigos, é voltar para o trabalho. E nessa reportagem desse transatlântico, o que me chamou a atenção, atrás ali que estavam em lua de mel. E pegaram ali um período de folga do trabalho, 4, 5 dias, mas tiveram que ficar 50. E não aguentavam mais, porque ninguém nasceu para ficar eternamente num navio, no mar, à mercê da sorte, longe dos filhos, longe dos amigos, longe do trabalho. E eu nunca andei num transatlântico desses, não tive essa oportunidade. É caro, é um projeto de vida, tem que economizar, é
esposa tem que querer, minha esposa não gosta de andar em navio, mas tem horas que dentro do navio as ondas são tão grandes que aquilo enjoa quem está ali dentro. Eu vi relatos de amigos que subiram a bordo de um transatlântico, que passaram uma noite de tempestade, de manhã cedo parecia que todo o navio estava doente, estavam enjoados, doentes com o agito do mar. Então, a nossa vida não pode ser assim, como um transatlântico que não tem volta. Nós temos que saber que vai chegar um momento, nós temos que ter esse alvo em mente, que isso aqui vai acabar, que essa terra é passageira, o nosso alvo não é aqui, a nossa terra não é essa, isso aqui é um transatlântico. E sabe o pior de tudo? O pior de tudo é que a gente não está num transatlântico comum, a gente está num Titanic, porque a gente sabe que está afundando. Por que está afundando? Vocês lembram por que o Titanic afundou? Vocês lembram? Bateu num iceberg, uma noite estrelada, num mar tranquilo, mas ele naufragou porque o piloto, o comandante, ignorou todas as evidências que havia perigo à frente. Quantos navios não naufragam por causa do capitão, do almirante, do que ele está no comando? Aí está o Titanic, né? Na réplica do Titanic aí na foto, porque quase ninguém pôde tirar foto do Titanic. Existem pouquíssimas fotos do Titanic, uma delas tirada por um padre que estava a bordo e quando aportou ali num determinado momento na Nova Inglaterra tirou uma foto. Mas quando o capitão, quando aquele que está no comando é um louco ensandecido, o navio tende a naufragar. E esse mundo que a gente está aqui, gente, o capitão desse navio, quem que é? Quem que é o capitão? É um anjo caído. Jesus falou, príncipe desse mundo. A Bíblia fala isso, né? Que o príncipe desse mundo não é mais Cristo Jesus. Apesar de ele ter morrido na cruz e o leme está na mão dele de verdade, o capitão ainda é até a volta de Jesus. É o inimigo de Deus. Então nós estamos num Titanic próximo a naufragar. E como a gente manter o alvo? Primeiro tem que ter um alvo, tem que saber onde eu quero chegar. E Paulo começa, nós vemos aí no capítulo 3, ele começa dizendo assim, olha, primeira coisa que ele fala: quanto a mim, meus irmãos, eu digo para vocês, alegrai-vos. E a primeira dica do texto bíblico de Paulo na prisão para nós mantermos o foco, mantermos o alvo, chegarmos lá, é essa aqui: vamos nos alegrar. Alegrai-vos no Senhor. Agora, quando a gente está perdendo, alegrai-vos no Senhor quando a gente está ganhando, alegrai-vos no Senhor em meio à pandemia. Sabe por quê? Se a gente tem um foco em coisas, a gente vê, agora que a gente está vendo isso, a gente vê que é tão passageiro. Se o foco é no trabalho, a gente vai perder o trabalho. E aí fica como? Se o foco é trabalho. Se o foco são os bens materiais, e nesse período, quanta gente perdeu os bens materiais, né? Semana passada, de novo, Douglas perdeu o emprego estável, né? Você conhece o Douglas e a Gabi, um casal, vamos orar por eles. Trabalhava num hospital, e tem hospital fechando portas, clínicas fechando portas, apesar de toda a crise na saúde. Então tem muita gente que a esperança às vezes coloca tudo no trabalho, às vezes troca a igreja pelo trabalho, troca Deus pelo trabalho, e aí o trabalho vai embora. E como é que fica a nossa vida assim? Se é nos bens materiais, como é que fica a nossa vida se o nosso alvo, nosso foco está nos bens materiais? Então Paulo diz assim: coloca a alegria no coração, a salvação em Cristo Jesus. Deixa Jesus ser o motivo do nosso viver, da nossa alegria, do nosso entusiasmo, nosso levantar pela manhã. Que Ele seja honrado no comer, no beber. Alegrai-vos no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Em segundo lugar, segunda dica, está logo abaixo. Ele diz assim, no verso 2: primeiro, alegrai-vos. Segundo, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque lá na igreja dos Filipenses começou a rodear ali um grupo de pessoas
que são chamadas de cães aqui, que eram pessoas ligadas à antiga lei de Israel, e que diziam assim: você pode ser cristão, mas você tem que se circuncisar, que eram leis passadas, antigas. Pessoas que estavam mais interessadas em seguir uma religiosidade, esse é o ponto aqui, pessoas mais interessadas em seguir uma religiosidade do que seguir a Cristo Jesus. E o problema de uma pandemia, de um problema de doença que afasta a gente da igreja, é justamente você deixar de viver a religiosidade que muitos deixaram de viver. Tem gente que fala assim: fui à igreja, sábado já, devolvi meu dízimo, estou em paz com Deus. Já viu alguém falar assim ou pensar assim? Isso é religiosidade. Você vai à igreja para cumprir uma agenda, ou para pagar um pecado, ou para tirar um peso das costas. Agora, quem vive com Cristo Jesus, a pandemia não afetou em nada, porque a vida com Cristo Jesus é em casa, é com a família, é no culto familiar, é lendo a palavra de Deus, é buscando na vizinhança testemunhar, é você vivendo com a esposa o cristianismo na cama, o cristianismo na cozinha, é respeitando os filhos, é amando aqueles que são da sua casa, é prestando atenção e amando até a sogra. Isso é viver com Cristo Jesus. Agora, se a gente vive uma religiosidade, que a minha vida espiritual se baseia em ir à igreja, aí nós vamos ser afetados, aí a nossa fé vai ser abalada, porque se a minha fé é baseada em atos, e sabe o que eu achei interessante? Eles vão até rir agora, eu tenho que falar isso aqui para vocês, até você que está assistindo aí, que quando começou a pandemia, tinha gente que nunca ia à igreja, começou a perguntar: quando é que a igreja vai abrir de novo? Mas dava uma vontade de dar uns tabefes. Não aparecia no culto de quarta, domingo, não aparecia no sábado. Aí quando a igreja fechou: pastor, não vão abrir, eu sou contra. É contra, mas nunca apareceu na igreja. A religiosidade é muito perigosa, porque você acha que só indo à igreja, só participando dos cultos, só ouvindo o pastor, o pregador, já basta, e não basta. E o que Paulo está dizendo é: fujam desse pessoal que baseia sua fé na religiosidade, na circuncisão, nos atos da lei apenas, porque o viver com Cristo é muito mais do que isso. E a gente está admirando pessoas que estão fazendo esse período de tanta bonança, podendo ajudar outras pessoas, né? Eu quero dizer para você, se alguém está passando dificuldade aqui, não sei quantos que já receberam uma ligação da associação aqui. Já receberam, né? Alguns de vocês, né? A associação tem ligado e nós temos repassado os pedidos, muitas pessoas recebendo cestas básicas. Essa semana eu vim entregar uma aqui próximo da gente aqui também. Se você precisa, converse com a gente na saída, converse com o irmão Milton, com os anciãos, com o Lucas, com o Cícero, com algum diácono, e ninguém na igreja vai passar necessidade. Ninguém vai passar. Ninguém. Porque a igreja está providenciando e graças a Deus não nos faltará nada. Amém? Amém. Todos terão. Mas religiosidade não é só viver nos atos. É viver em casa, ajudar as pessoas. E eu estou vendo gente na minha vizinhança ajudando cachorro de rua, colocando comida para cachorro que está desabrigado, indo distribuir alimento para os vizinhos. Hoje à noite nós vamos ter os Anjos da Noite de novo, e vários de vocês participam, vão lá nas ruas dando alimento. Então, isso é cristianismo, não é apenas a religiosidade do frequentar a igreja, do assistir aos cultos. Tudo isso faz parte. É bom a gente ver, a gente se vê, né? Desejar feliz sábado pelo telefone é uma coisa, desejar feliz sábado no olho, assim, você vê a reação da pessoa, né? É outra coisa. Então Paulo está dizendo aqui: em primeiro lugar, alegrai-vos. Segundo, cuidado com a espiritualidade de farsa, com a religiosidade que não é espiritualidade de fato, apenas cumprir a lei, os tradicionalismos. A gente vive o tradicionalismo, a
religiosidade é como a gente viver na areia movediça. Tem hoje igreja que é igreja movediça. Você nunca está firme. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer aqui, olha, porque nós somos a circuncisão, verso 3, do capítulo 3 de Filipenses. E nos gloriamos em Cristo e não confiamos o quê? Na carne. Aí ele vem dizendo uma coisa aqui, bem que eu poderia me vangloriar. E Paulo começa a traçar um currículo dele mesmo para nós. Ele está dizendo, se alguém poderia se glorificar, essa pessoa seria eu. Ele vem trazendo um currículo, o que ele escreve aí? Acompanhe comigo, você que está com a Bíblia, né? Vamos acompanhar na Bíblia. Primeiro ele diz assim, verso 5, eu fui circuncidado ao 8º dia, como todo judeu, ele era um bom judeu, cumpriu a lei, os pais cumpriram a lei, levaram ele quando ele tinha 8 dias de idade ao templo, foi circuncidado, cumpriu a lei. Ele era da linhagem de Israel, diz o verso 5, eu era da tribo de Benjamim. Não sei se vocês lembram, mas quando houve a divisão das tribos após Salomão, se dividiu assim, Judá e Benjamim ao sul e as 10 demais ao norte. E Judá e Benjamim era a nata dos israelitas. O restante virou Samaria depois, e muitos se perderam. Mas se você falasse, eu sou da tribo de Judá, eu sou da tribo de Benjamim, era dizer assim, eu sou o cume religioso dos meus dias. Eu tenho o pedigree da religião dos meus tempos. Eu não sou qualquer um. Paulo está dizendo, eu sou da tribo de Benjamim. O que mais ele diz ali? Hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Fariseu, você sabe, era aquele que era adotado na lei, conhecia a lei, sabia de cor saltear da lei, pregava a lei, era responsável por aquele fato de cuidar da religiosidade dos demais. E ali, como é que está fulano, como é que está ciclano? Os fariseus, eles eram olheiros no meio do povo, versados nas letras, cultos para os seus dias. E Paulo tinha tudo isso. Veja a sequência de coisas que Paulo coloca aqui. Ele coloca assim, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso eu considero perda por causa de Cristo. Então o terceiro aspecto da mensagem, como manter-se no foco no meio de uma pandemia, como manter-se no foco no meio de uma vida cristã quando nós passamos por problemas. Primeiro, alegrai-vos. Segundo, cuidar com a falsa religiosidade, pode parecer muito, é muito parecida com a fé genuína, às vezes se confunde. Em terceiro lugar, depositar a confiança da vida da gente, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. E é muito comum às vezes a gente confiar naquilo que eu sou. Eu sou adventista da 3ª geração, adventista da 2ª geração, meu pai foi adventista, eu sou também. Minha mãe conheceu a igreja, eu conheci, meu filho é também. E a gente vai usando esses argumentos para às vezes justificar, para confiar em nós. E Paulo está dizendo, não confie em você mesmo, confie em Cristo Jesus. E ele vai além disso, olha o que ele fala. Ele diz assim, olha, no verso 8, se deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio. E a palavra refúgio aqui, a gente dá uma pesquisada e descobre que esse refúgio, ela tem uma tradução aqui que é muito mais chocante. Seria dejeto humano. Como é que eu poderia chamar isso sem ofender você que está hoje aqui na casa de Deus? Esterco. Boa. Tua Bíblia traz isso? Tem algumas Bíblias que trazem essa tradução. A linguagem, a NVI traz esterco, excremento. Boa. Né? Para não falar outras palavras piores. Ele está dizendo os atos humanos, quando a gente vai seguir a Cristo e busca justificação própria, e busca o nome, ou fica dizendo eu sou batizado, tenho cargo, eu devolvo dízimo, eu me visto bem, eu tenho uma boa família, meus filhos estão dizendo, tudo isso Paulo está dizendo assim, cuidado, porque isso aí é excremento. Forte isso, choca a gente, né?
Paulo vai em outro capítulo e vai comparar a justiça humana àquele pano que a mulher usava durante a menstruação, nos dias da menstruação. Ele fala isso. Então, são linguagens de Paulo para dizer que a nossa justificação própria não vale. É Cristo que nos justifica. É Ele que é justificado em mim, ou eu que sou justificado nele. Então, alegrai-vos, cuidado com esse pensamento de religiosidade, não é apenas o frequentar e estar com Cristo. Cuidado com a justificação que a gente faz de nós mesmos. E eu vou chegando ao final, por último, que a nossa mensagem tem que ser breve. A quarta, Paulo, ele começa a chamar a atenção aqui para um tema que está no finalzinho do texto, do capítulo 3, quando ele fala assim, olha, verso 10, para conhecer o poder da sua ressurreição, da comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de que, algum modo, eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu tenha recebido ou já tenha obtido, e aqui esse texto é maravilhoso, né? Eu prossigo para conquistar o alvo, que já foi conquistado por Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu estou chegando próximo a Jesus, mas não sou como Ele ainda, mas eu estou me aproximando, e eu estou fixando os meus olhos na eternidade, em viver através dela, a eternidade de Jesus Cristo, da vida dele. Ele vai dizer assim, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. E ele vai traçar aqui uma visão que todo cristão tem que ter, a visão do céu, da eternidade, do alvo maior, de Cristo Jesus, de ser transformado através dele, justificado por ele. Uma obra do Espírito Santo no coração do ser humano é que nos traz a sermos mais parecidos com Cristo e alcançarmos o alvo que é a eternidade. Paulo está dizendo aqui o seguinte: tem que fixar os olhos na eternidade, tem que fixar os olhos em Deus, em Jesus. E aí vem o interessante, que a gente compreende com esse capítulo, que cada um de nós foi chamado para alcançar o alvo. Ninguém foi chamado para não alcançar. Ninguém foi chamado para desistir no meio do caminho. E quando a gente faz um trabalho para atingir o ápice, que é o alvo, a conquista daquilo. Por exemplo, quando um artista vai pintar um quadro, quando é que termina a obra do artista? Quando ele termina o quadro, faz o quê? Assina. Quando o engenheiro vai construir uma ponte, quando é que termina a obra do engenheiro? Quando ele inaugura a ponte, quando ele tira a última foto na frente da ponte que ele construiu. Quando um cozinheiro, nós temos cozinheiras aqui de mão cheia, quando um cozinheiro está cozinhando, quando é que termina a tarefa da cozinha? Você vai dizer quando lava a louça, né? Mas é quando as pessoas estão comendo, a família está lá, comendo e está gostando, e aquele é um momento prazeroso para você que está com a família, você cozinhou. Aquilo é o ápice da conquista de um cozinheiro. E qual que é o ápice da vida cristã? É o céu, é a eternidade, é alcançar nosso objetivo. E Paulo está dizendo, todos foram chamados para alcançar esse objetivo através do Espírito Santo, e para isso nós somos transformados, e para isso nós não podemos olhar para trás, nós não podemos estar amarrados ao passado. Tem duas maneiras com que eu olho o passado, que são perigosas. Primeiro, quando eu busco os meus pecados lá de trás, e segundo, quando eu busco os meus méritos lá de trás. São dois pontos muito perigosos. Vou repetir: quando a gente fica baseando a nossa vida nos méritos, naquilo que eu fui, no que eu fiz no passado. Você sabe que tem grandes empresas hoje que estão quebrando porque não se renovaram, porque olharam demais para o passado. Essa semana me chamou a atenção uma empresa, e eu vi uma reportagem sobre ela na internet, chamada Mãe Terra. Alguém já viu essa empresa? Mãe Terra? Isso, vocês que estão no mercado, aí sabe, quem cozinha.
São produtos orgânicos. E tem trigo orgânico, farinha de aveia orgânica. E me chamou a atenção essa marca já há algum tempo, e eu fui ver um vídeo na internet sobre ela. O fundador é a terceira empresa que ele funda. As duas anteriores ele vendeu por contratos milionários. Está ali, ó, na terra, um biscoito. Bom, Tiago, você está sempre ligado ali. São biscoitos orgânicos, farinhas orgânicas. Ele estava dizendo o seguinte, o fundador dessa empresa, assim, a proposta que nós temos é fornecer alimentos orgânicos, de modo que em breve a população não vai mais gastar seu dinheiro com fast food, com hambúrguer, com comida que não traz nutrientes. Nós queremos transformar o mundo e nós queremos colocar na mesa das pessoas alimentos saudáveis, e nós nos renovamos. E agora, recentemente, a Unilever fez proposta para comprar na Terra. As multinacionais estão de olho nessa empresa e disse: eu não vou vender essa empresa, né? Já? Já é da Unilever? Então já foi, né? Terceira empresa que ele vende. Vocês estão mais ligados do que eu nas notícias. A proposta é transformar o mundo. E para isso uma empresa tem que buscar o quê? Renovação. A gente não pode basear nossa vida espiritual também no passado, no que eu fiz, no que eu fui, no que eu tinha que fazer, quantas pessoas eu auxiliei, quantas bênçãos eu fui para uma pessoa, quantos estudos bíblicos eu dei. Tudo isso é muito importante para o crescimento espiritual, mas não deve ser aquilo que nos prende. Nós não podemos ficar presos àquilo que foi feito lá atrás, e não podemos ficar presos ao passado, de modo que Paulo diz assim: vai para frente, meu irmão, prossiga para o alvo. Prossiga para frente. Então vamos recapitular aquilo que vimos hoje, né? Nós vimos desde o começo. Primeiro, qual que é a primeira atitude de um cristão para enfrentar a crise? Alegrai-vos no Senhor. Se alegre. Se hoje você tem que viver a pandemia com alguém do lado, alegre-se que Deus te deu essa pessoa. Se você não tem ninguém, alegre-se porque um dia vai ter. Se hoje você ficou desempregado por um período difícil, alegre-se, porque Deus tem novos planos. Deus pode fazer você um patrão amanhã. Tem tanta gente virando patrão e nunca sonhou virar patrão, está virando agora na pandemia. Alegrai-vos. Segundo, cautelai-vos contra os cães, contra aqueles que são apenas religiosos. Nós temos que ser mais do que isso. Religião apenas é um fardo. Terceiro, qual é o terceiro conselho? Vamos lembrar? Qual é o terceiro conselho de Paulo? Depois de ser religioso, eu tenho que cuidar com a minha história, para eu não depositar confiança em mim. Mas é Cristo Jesus que nos justifica. E por último, jamais perder de vista o alvo. O alvo que é a eternidade. Essa semana, terminar agora, eu conversei com o Helder, um menino lá da Bahia que eu conhecia há 20 e poucos anos, quando eu fazia teologia lá. Um dia eu contei a história dele para vocês. Ele não tem movimentos do corpo, ele nasceu com uma paralisia, e depois de quase 25 anos que eu não vejo esse menino. Ele e a mãe dele entraram em contato através do Facebook. É sempre bom a gente rever essas pessoas, saber notícias, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que ele falou assim: pastor, eu ainda sou um garoto doente, mas eu continuo firme no Senhor. Essa é a essência. Continuar no alvo. Não importa o que aconteça, tudo isso aqui vai passar. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar essa manhã. Foco no alvo, Tiago. Isso mesmo. Eu convido você a ficar em pé e a nós orarmos a Deus. Pedimos forças a Ele, que nesse Titanic nós estamos vivendo, que está afundando, esse mundo está afundando, nós possamos ter a segurança que Cristo Jesus nos dá. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nessa manhã nós podemos ter a certeza que há um plano maior, alguém no comando, no leme. O piloto desse navio de naufrágio é o teu inimigo, mas o Senhor controla a história. E podemos assim dizer nessa manhã que o Senhor também controla a nossa vida.
Obrigado, Pai, porque temos esse alvo precioso. Nosso alvo não é terreno, passageiro, fugaz, mas é o alvo de uma vida eterna que muito em breve teremos. Poderemos ver que nós amamos e perdemos. Poderemos, Senhor Deus, depositar nossas frustrações do passado, porque tudo novo se fará segundo Tua palavra. Casamentos serão refeitos, vidas serão transformadas, corpos doentes serão, Senhor Deus, revestidos da Tua glória. E nós cremos nessa promessa do nosso tempo, que no cumprimento desses dias da Tua profecia, o Senhor nos dê paciência e nos dê a certeza que mesmo em casa, às vezes não podendo ir à igreja, assistindo cultos online, praticando a fé no lar, ajudando as pessoas à distância às vezes, nós continuamos sendo amados e buscados por Ti, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tiago, não sei se mais alguém entrou aqui, mas nós queremos mandar o nosso abraço a você que está ao lado também. Que Deus abençoe a todos.